2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do nosso Senhor Jesus, do nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossos corpos mortais. Amém, Jesus? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Aleluia. Irmãos, o Senhor me pediu para falar sobre isso hoje aqui, nesse altar. E a palavra toda está dedicada exatamente para explicar o que na verdade acontece, o que ela tem a dizer dos tempos de angústia. E não é todo mundo não que tem um conceito certo sobre isso. Da onde surge a tribulação? A angústia, os temores, o sofrimento, etc, etc, etc. Eu digo em relação à questão se Deus está por detrás disso tudo que está acontecendo aqui nessa terra. É uma minoria, tá? Que eu acredito ainda e tenho esperança, que não atribuem a Deus a autoria desse caos, como se ele fosse um agente controlador para ficar exatamente comandando a destruição que está aqui nessa terra, administrando toda essa destruição, para que os homens sofram, padeçam, morram, para que ele tenha justiça. Ou então, o testemunho de um Deus poderoso, julgador, juiz. E não é o pensamento bíblico, não. O pensamento bíblico sobre a tribulação é que Deus não produz nada de tribulação. Deus não está por trás de nenhum cenário de dor e sofrimento. Eu acho que foram algumas vezes que eu preguei sobre isso aqui. Que a mão que estende desse evangelho estende para salvar, não para matar. E o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, começa falando sobre isso em João capítulo 16, verso 33. A mesma coisa que Paulo disse aqui. O que, na verdade, Deus faz dentro de uma tribulação ou num tempo doloroso, como este que nós estamos vivendo, né? Mas antes de tudo é importante esclarecer a você que está ouvindo essa mensagem, a fonte da tribulação. Olha o que Jesus fala em João 16, verso 33, pode ler esse texto em voz alta. Amém. Então, toda tribulação, qualquer verbo que se atribua a essa expressão, toda tribulação ela procede de uma fonte chamada mundo, do homem para o homem. Toda corrupção, toda desgraça, todo caos, toda destruição, todo sofrimento, a natureza disso tudo é o pecado que reina desde Adão. Como eu disse aos amados irmãos aqui, Deus ele não administra o caos que está acontecendo aqui nessa terra para que ele tenha o testemunho da soberania, ou então para que ele se sinta gratificado, recompensado em ver gente sofrer para dizer que ele é Deus. A maneira do trabalhar de Deus é outra, a forma como ele trabalha é oposta a essa ideia. Porque se tem gente morrendo, se tem gente sofrendo, se tem gente adoecendo, se tem gente perdendo, padecendo, isso é a lei do pecado. É a maldição que reina aqui nessa terra desde o instante em que o homem caiu perante Deus. Nós podemos falar
que Deus pode provar a soberania. No momento em que os homens tentam consertar com os seus próprios esforços e não conseguem, daí Deus pode provar a sua soberania no sentido de comprovar a ele a sua incapacidade, mas não de querer se promover com a sua destruição. Deus não produz tribulação. Deus está provando a nossa fé. Você tem que entender isso aí. Porque não pode dar a entender de que tudo isso que está acontecendo de errado na tua vida, Ele elaborou, criou um projetinho para te colocar lá dentro, a fim de implementar a educação, a fim de implementar a disciplina. Há formas melhores de se entender isso aí. E eu começo por esse texto aqui. O Senhor deixando claro que toda tribulação, toda aflição, tudo que angustia um homem, todo fator, procede dessa fonte, o mundo, o próprio homem, o que ele faz de errado. Porque Deus não está por detrás disso. Da criança que morre precocemente, da mãe que perde o filho, do pai de família que fica desempregado. Esses fatores não estão indicando a omissão desse Deus, a sua incompetência, o seu desfavor. Há outra explicação para isso. Porque esse povo não está alcançando graça e misericórdia. A Bíblia dá explicação para isso, mas não de forma alguma a visão de um Deus de braço cruzado para quem não concorda com Ele e não ama Ele, ou não professa a sua fé. Porque a visão central do Evangelho é que Deus continua amando e querendo salvar, e lutando por quem ainda está perdido, e tentando de todas as formas recuperar o que está comprometido. As suas mãos não estão ensanguentadas de sangue. Ele não mata, Ele faz viver. Quem mata é o pecado. Isso é teologia bíblica. Não é para os esforços de regras sociais, nem por ciência comportamental que a corrupção vai ser solucionada. Por quê? Porque ela exige um milagre que está acima do homem e da sua competência. Para isso Jesus veio, para cumprir isso. E aí está o favor de Deus em relação a quem não merece. Mas ao mesmo tempo em que a fé dá uma direção ao homem e ele não aceita entrar nesta direção, Deus não vai usar a ferramenta da morte para constranger ele, a ferramenta da desgraça para arrebentar com a vida dele, porque ele não aceitou. Então a ideia do Evangelho sobre o Jesus que nós professamos aqui é que a gente estava comprometido e maldito de qualquer jeito. Nós nascemos para sofrer, e Ele veio para nos salvar. O sofrimento, a tristeza, a perca, a dor, a morte já é uma consequência da vida, da natureza. E Jesus, Ele veio para salvar. Ele veio para intervir neste processo da qual nós, como seres humanos, de qualquer jeito vamos ser prejudicados se Ele não nos abençoar. Então entenda, seria pior sem Ele. Se você está reclamando que está difícil com Cristo, é pior sem Ele. É assim que você tem que entender. Tribulação para mim me diz o seguinte: eu vou te pegar de qualquer jeito. E o Senhor me fala, e eu vou te ajudar a superar e a vencer tudo isso. Porque eu vim para a paz, porque eu vim para a superação, porque eu vim para a salvação. Eu vim para que você vença. Esta é a palavra do Evangelho. Ele veio para que o homem incompetente, incapaz, comprometido e corrupto consiga vencer os seus traumas e as suas dificuldades, as suas dores, as suas frustrações, os seus problemas, o seu passado, a sua maldição. Então a gente sai de casa para sofrer.
O mundo programa isso para nós. Para que serve a fé? Para que dentro dessa situação chamada mundo, o Senhor nos dê estratégias, orientações, visão, caminho, para tornar a vida, eu não digo vida eterna, um pouco melhor. Porque se deixar à mercê da ordem natural, adâmica, da ordem natural, antropológica, é uma desgraça. Porque a aflição, a morte, já fazem parte do processo da vida comum. Lá no texto de Mateus 7, 24, agora a igreja vai abrir um outro versículo para comprovar isso, que Deus não atribula ninguém, que Deus não produz tribulação na vida de ninguém para poder ter a sua própria satisfação. Como eu disse, você é a imposição de um Deus soberano. A soberania dele não se alimenta com a desgraça dos outros, tá? Mas o texto de Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27, o Senhor explica uma coisa mais ainda importante. Fala, lê alto. Aleluia. Amém? Ele mostra no texto de João 16, 33 que a tribulação, a angústia, o sofrimento fazem parte do processo da vida do ser humano. E pede ânimo e confiança nele, porque ele veio nos ajudar nisso. E no texto de Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27, ele completa isso, dizendo o quê? Que a tribulação, a angústia, as percas, o sofrimento vai vir sobre todos, seja para o crente ou para o normal, para o crente ou para o ímpio. A tribulação é um fator que vai atingir tanto a igreja como as pessoas do meio secular. Mas o que ele implementa nesse evangelho? A visão do que o crente diferencia dos outros é o fato de ele ter construído propósito de vida baseado na obediência. E quando esses fatores que a vida nos produz, que o mundo nos produz, vierem contra nós, se estivermos firmados nessa segurança, que estamos em obediência a Ele, o que o Senhor promete para mim e para você aí? Que todos esses fatores Ele vai ajudar a igreja a superar, vencer. E fala daquele que tem a sua casa fundada sobre a intuição, sobre os seus próprios esforços, ou então o seu próprio pensamento, areia, é o mundo, que ele vai ser almejado como nós, mas em compensação, ele não vai ter a graça de Deus, ou então a capacidade espiritual de sobreviver a isso. Então não existe igreja protegida. Todos nós vamos sofrer em alguma coisa sempre. Não existe invencibilidade, existe superação. O consolo nos espera no final, mas até chegar lá, filho, até a gente alcançar essa condição eterna, consoladora, estável, produtiva, vencedora, inabalável, imortal, incorrupta, será como for, nós vamos sofrer. Mas o que Jesus está pregando aí? Que com Ele vai ser menos pior. Olha aqui, meu irmão, eu podia estar aqui te enganando hoje aqui nesse culto, dizendo para você, olha, minha vida foi uma maravilha,
A minha vida foi uma maravilha, tudo deu certo para mim depois que eu me converti. E comecei a seguir Jesus. Tudo foi um mar de maravilha, não tem sido isso para mim. Há 26 anos eu prego. É só paulada. Já vivi momentos com Cristo gloriosos, poderosos, mas alimentador, renovadores. Mas criar um mundo sem dificuldades, sem problemas, sem tribulações, sem sofrimento, isso não existe. Fica trancado dentro de casa, no quarto, e não sai mais. Você tem filho, você tem problema. Você casa, você já tem problema. Você tem patrão, você já tem problema. Você fica velho, você tem problema. Você passa dos 40, você tem problema. Mas por que será que as pessoas pintam essa fé nas suas mentes de que Jesus prometeu a elas um mundo sem problema e sem tribulação, e que elas estão aqui exatamente para isso, para serem inabaláveis nesse percurso de vida? Eu sou bem sincero em dizer para os amados, meu Senhor não foi assim. A igreja não mostrou isso no que pregava e testemunhava, de que tudo dava certo. E eu vou chegar aqui para você e vou dizer: irmão, fica sossegado, nós vamos orar e tudo vai dar certo. Nós vamos clamar e tudo vai ser transformado num passe de mágica. Não é assim. As situações vão vir, mas não vão vir para te derrubar, não vão vir para te destruir, porque Ele vai estar lá, dizendo a você o que você deve fazer, e você vai estar lá, provando para Ele que você obedece a sua palavra. Essa é a marca da igreja. Não é o Jesus que ela professa pela boca, é o Jesus que ela vive, que ela está fundamentada. Essa é a sua defesa, que o que ela pensa, o que ela faz está instruída por Ele. E quando vierem as diversidades, os problemas da vida, os cursos destruidores desse mundo, os demônios, seja lá como você pensa a nível de dualismo, né? Legiões, o céu negro, né? Trovões, aquela encenação Hollywood do dia que você está tendo. Eu tive o pior ano da minha vida, foi 2016. A nível de tribulação e enfrentamentos que eu passei. O pior eu digo no sentido do que eu estou pregando, tá? Mas eu não posso reclamar com o Senhor. Eu não posso contestar a fidelidade dEle e a perfeição dEle, porque tudo que eu sofri é por causa do homem, não dEle. Toda a tribulação que eu passei foi produzida por gente infelizmente maldosa, por pessoas que realmente não estão instruídas. E aí, você vai colocar o problema mesmo na conta do homem, porque se dependesse dele e do que ele vem fazendo, tudo seria perfeito. Mas porque nós vivemos dentro de uma casa que infelizmente existem pessoas desvirtuadas, num mundo que existem pessoas também desvirtuadas, num mundo em que existem pessoas comprometidas, infelizmente, continuo dizendo essa palavra, infelizmente nós vamos continuar sofrendo aqui até Jesus voltar. Mas se certifique que a tua casa está sobre a rocha, porque quando esse mal tentar te atacar e te ferir e te destruir, ele vai estar lá para provar a mim e a você de que a vida é Ele, de que Ele é a solução, Ele é o milagre, Ele é a providência, Ele é a intervenção, Ele é o socorro presente, Ele é a salvação. Pois é nestas tribulações que nós vamos conhecer a sua glória. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Em Romanos capítulo 2, versículo 9, um outro texto para reforçar esse ponto que o pastor, estou aí cravando no teu coração, pela misericórdia do Senhor. Romanos 2,9, lê em voz alta para mim, por favor, cenáculo. Pode ler. Pode ler.
Amém? Tribulação e angústia sobre todo homem que pratica o mal. Paulo determinando que a maldade é um dos fatores de produção de tribulação e desgraça aqui nessa terra, sobre todo homem sem Cristo. A tribulação destrói ele, o aniquila, arrebenta com ele. Esse é o milagre de Cristo. E é por isso que Paulo começa a abordar o que é a fé na tribulação, o que é a fé na diversidade, o que é a fé nos problemas da vida, o que é a fé no meio de toda essa tristeza, de todas essas percas. Somos atribulados, não invencíveis. Temos tribulações, mas diz o que ele aqui? Mas não somos angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas nunca desamparados pelo Senhor. Abatidos, mas nunca destruídos. Levamos conosco a morte de Cristo sobre o nosso corpo. Obediência, sujeição a Ele. É a marca desta igreja. É na guerra, é no mundo, é nesse caos que nós somos disciplinados e discipulados. No sentido de que o Senhor realmente apareça diante disso tudo que está acontecendo na tua vida e mostre a sua glória. Porque essas tribulações não podem te servir de sinal para você suspeitar de Deus, no sentido de que Ele esteja ausente, distante de você. Pelo contrário, deve te mostrar o quanto você precisa dEle e necessita estar perto dEle. Porque se depender dos homens e desse mundo, nós seremos destruídos. Mas se depender dEle, a tribulação não produzirá o que ela pensa produzir, a nossa destruição e a nossa morte, mas experiências poderosas com este Deus. É onde está a diferenciação. Ele não pode impedir que nós tenhamos contato com a tribulação, mas em compensação Ele quer, no meio disso tudo, mostrar do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Então não tenha medo da guerra, não tenha medo dos confrontos, não tenha medo das tempestades, não tenha medo de todas estas diversidades, porque é dentro disso tudo que nós construiremos aqui em Cristo heróis, ou verdadeiros heróis da fé. Crentes de oração e clamor e conserto com Cristo, que valorizam e testemunham essa rocha que é Jesus, que não se sentem abalados, muito mais amedrontados, quando são desafiados e desacatados pelas coisas desse mundo. Pelo contrário, colocam na lista da sua oração e guerreiam em espírito, em clamor, em obediência, para que todos esses fatores que foram planejados contra nós sejam revertidos, para que o nome dele seja glorificado. Por isso que a igreja é um lugar de testemunho, por isso que a igreja é um lugar onde as pessoas podem entrar e relatar o que vem acontecendo com elas, a nível de glória, de transformação e de conquista com Cristo. Porque é no meio desse caos que Deus opera, é no meio da fraqueza, da fragilidade, da impotência humana, que Ele mostra o seu poder. O mundo derruba, mas Ele levanta. O homem mata, mas Ele faz viver. Os homens fecham a porta, mas Ele vai lá abrir, e como disse Ele, quando eu abro o homem, nenhum fecha. Ele não nos serviu uma derrota, mas uma vitória, e nos mostrou que o mundo deu a Ele a pior sentença, mas o Pai, um lugar de glória. Deus sabe reverter toda essa tragédia em um testemunho de vitória. Tudo depende, o cenáculo, de quem está na guerra, que tipo de pessoa que você é, o que está na rocha ou o que está na areia, filho.
Sabe, eu estou passando por uma tribulação. Eu também. Muito prazer. Mas nesta parábola aí, qual você é? Eu sei que o Senhor vai me dar a graça e a misericórdia. Eu não trabalho com otimismo, sem ter certeza se você tem a obediência ou não. Que primeiro Ele quer saber se você está na rocha. Certifique-se. Porque entendendo que Deus não produz tribulação, mas solução e salvação, Ele recomenda a igreja. Não trabalhe vida com intuição. Não trabalhe vida com esforços próprios. Não se comande. Não tenha o controle de si mesmo. Tá? Porque se o Senhor é o teu pastor, se você o aceitou como Deus da tua vida, entrega na mão dele a direção da tua vida e deixa Ele te conduzir no caminho que Ele opera e marca aqueles que o servem com glória, com milagre e poder. Aleluia, meu santo Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, cenáculo. Deus produz a vitória espiritual. O privilégio daqueles que são crentes é que Ele só produz vitória. Romanos 8, verso 31 ao verso 39, a igreja leia em voz alta, por favor. Pode ler. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, pode ler. Antes o entregou por todos nós. Como nós não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, amém, amém, Jesus, amém. Ele só produz a superação e a vitória espiritual sobre tudo aquilo que o mundo tenta nos almejar. Nada na tribulação nos separa dele. Nada do que esse mundo pode ser capaz de fazer contra o crente vai poder impedir Deus de fazer alguma coisa em favor a ele. O que fala a palavra do Senhor então? Meu amigo, se você é um crente obediente e temente a Cristo, e está vivendo um momento difícil na tua vida, se mantenha firme nesta fé e nesta vocação de obedecê-lo até o final, e espera para ver a glória dele, e espera para cantar esse hino de triunfo e vitória, que o céu cantou quando ele subiu para lá. Espere para contemplar um Deus de misericórdia, de amor, de livramento, de libertação e milagre na tua vida, porque Cristo não vai te desamparar, se você for uma ovelha dele. É isso que ele fala para quem está vivendo uma tribulação como justo, como crente, de que tudo isso é um fator normal da vida, mas que ele vai estar lá, presente para nos dizer o que deve ser feito e fazer o que nós não temos competência para fazer. Até no último instante, quando chegar na última gota desse recurso humano, ele é capaz de fazer algo maravilhoso e poderoso para nos dizer
que até o tempo disso Ele pode administrar, mas impedir que isso aconteça não. Por isso vá para a tribulação, e para os conflitos do mundo, crente e obediente a Ele, para você não ser um derrotado, para você não ser vencido, para você não se tornar um desgraçado, que amanhã, além de estar sendo destruído pelos fatores da corrupção, comece a levantar questionamentos contra Deus, e contra a sua fidelidade, e contra os ensinamentos da fé, como se tudo que está escrito não fosse verídico e não fosse verdadeiro, porque não deram certo para você, se tornando um cético, porque é isso que muitos na verdade estão nesse momento agora, procurando se tornar, diante de tudo que eles viveram e não conseguiram superar, escrevendo uma carta de explicação, de que Deus não foi amoroso e misericordioso para com eles, e que a melhor coisa é a ciência, é o próprio homem, porque Deus está omisso diante disso tudo. O pensamento hoje que prevalece é esse. Eu já começo a ficar angustiado e triste, porque já entra dentro da igreja e recebe informação de que tudo vai dar certo na vida dele, e Jesus morreu para isso, porque com certeza ele vai se decepcionar, com certeza ele vai quebrar a cara nesse conceito, porque não está escrito lá no Evangelho que os do teu lar e da tua casa sempre vão ser fiel a você. Pelo contrário, vão ser os maiores inimigos, diz o Senhor. Serão os maiores opositores daquilo que você está querendo realizar com Cristo. Ele foi traído pelo seu melhor amigo, foi negado pelo seu melhor admirador, todos os desampararam na hora que ele mais precisava. Se você olhar pelo fator humano, tudo não deu certo para ele, mas porque ele tinha um Deus fiel, que honrava a obediência dele e a sua dedicação, ele venceu. Então tudo aquilo que está envolvido nessa relação entre homens, tudo que está envolvido na história deles, Deus pode fazer alguma coisa por alguém ali, basta certificar que se trata de uma pessoa que não vende a sua fé, que não a arremata porque está sofrendo, que não desiste de Cristo porque está perdendo, porque mesmo diante de todas essas circunstâncias, ele sabe o Deus que ele serve, e o que esse Deus é capaz de fazer com ele. Eu falei de tempo, e que Deus administra tudo isso dentro da tribulação. Lembra do que aconteceu com Lázaro? O quanto o Senhor não avisou os irmãos ali, de que era necessário que aquilo acontecesse, e de que houvesse um tempo específico de demora, para que ele mostrasse e provasse que ele é a vida. E qual foi o cenário que ele encontrou quando ele chegou lá? O desespero, o sentimento de perca, de desamparo desse Deus. Senhor, o Senhor chegou atrasado, e se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E o Senhor começa a chorar, não porque Lázaro tinha morrido, como alguns teólogos pensam, porque ele não via fé no coração daquele povo de que ele era capaz de trazer Lázaro de volta. Você entende o sentimento de Jesus em relação a tudo que está acontecendo? É esse. O que ele espera? Um mundo melhor? O que ele espera? Que o mundo se recupere? Não. Mas que os crentes estejam lá no tempo certo, para que ele venha e manifeste o poder dele. Você tem que ser o cara que vai lá agora pegar, arrancar a pedra
e deixar que Jesus faça a parte dele. Mas nós vamos lá tirar essa pedra, nós vamos remover esse conceito puramente incrédulo, ateu, contraditório, conspirador, e vamos crer que o Senhor irá manifestar o poder dele, porque se ele tiver um propósito, ele vai cumprir, independentemente do acontecimento, independentemente do que está se sucedendo. Esse é o posicionamento da igreja. Não é impedir que as tribulações venham, é se comportar, é viver esta fé quando elas chegarem. Essa noite mesmo, pastor, eu tive um sonho que eu estava dentro da minha casa e chovia muito, como choveu ontem, e diz que na casa do pastor entrava a água lá de fora para dentro e inundava toda a minha casa com uma água meio barrenta. E a hora que eu olhava para a casa do pastor, minha casa estava toda imundada com aquela água. Eu acordei de manhã com o Senhor falando isso para mim, porque eu estou te pregando agora. E diz que eu olhava lá para fora para ver se ia chover de novo, e havia umas nuvens muito pesadas lá, e aparecia uma lua bem pequenininha, que eu entendia que ela estava pequena porque ainda não terminou a hora, quer dizer, não acabou, vai vir mais um pouco, tá? O que Jesus quer dizer para o pastor? Vai vir, mas creia, vai chegar, vai entrar, já entrou, mas não caia da fé. Não terminou, mas eu estou aqui, estou presente. Sabe qual a compreensão que eu tenho? Que só não é melhor ou mais rápido porque nós temos, infelizmente, pessoas que não colaboram para que isso aconteça. Não o culpe. Culpe você mesmo e aqueles que estão lá fora. Culpe o mundo. Se você está revoltado, fique revoltado com os homens. Não por quem deu a vida, da maneira como deu para te salvar. Não atribua a ele essa responsabilidade. E ele não vai fazer nada em pró a esse mundo e a essas realidades, a não ser por aqueles que comparecem à fé. E a esse ele tem um apreço muito forte, e um valor muito grande por cada um deles, para que eles não sejam consumidos e destruídos quando estas coisas chegarem. No texto de Romanos capítulo 12, versículo 12, diz a palavra que Deus produz ao crente fiel paciência quando a tribulação chega para ele. Em Apocalipse capítulo 1, verso 9, a Bíblia também diz que Deus produz a perseverança quando a tribulação também chega para o crente. Em Atos 14, versículo 22, também a perseverança, para que ele não desista, para que ele continue lutando por uma vida que está de acordo pela fé no Evangelho. Não desista do Senhor, não desista da palavra dele, não desista de caminhar, de trilhar esse curso que ele determinou pela sua palavra. Essa é a nossa luta. Não cair nas ideias, no labirinto das cismas, não sair por aí escutando o conselho do ímpio, dando ouvido ao que os homens falam, mas permanecendo, sendo paciente, cultivando confiança, certeza, obediência em relação a Ele, porque nós sabemos que esta é a nossa defesa. É a alegria do Senhor, é quando Ele está alegre conosco. A alegria dEle é a nossa força, a alegria dEle é o nosso amparo, a alegria dEle é a nossa renovação, a alegria dEle é o nosso levantar, a alegria dEle é o nosso consolo. Deus produz salvação, dá à igreja a competência para ela marchar em tempos difíceis, pular muros, batalhar com leões, degolar serpentes, passar pelas águas e pelo fogo. O que Deus não foi capaz de fazer com o povo dele em tempos de angústia.
Quando este povo estava com o seu coração voltado para Ele, quando este povo estava aliançado com Ele, as prisões, as algemas, os açoites, os assassinatos, as perseguições, não foi o fator desta igreja desanimar. Quanto mais o sistema investia força, quanto a igreja mais ela crescia, diz a história. Ela só parou de vencer e se misturou com as porcarias desse mundo quando as coisas ficaram fáceis demais para ela. Quando os acordos entraram e a política prevaleceu, mas enquanto ela foi leal e pura ao Senhor e odiada pelo mundo ao mesmo tempo, mas o Senhor se manifestou dentro dela. O diabo não conseguia conter os milagres e os prodígios e a produção e a frutificação desse povo a nível de fé. Dizem os presbiterianos que os milagres se cessaram porque aquilo lá foi um outro tempo. Eu digo para você, não, filho. Os milagres cessaram e aqueles prodígios não existem mais porque não há mais fé. Não tem mais crente nesse mundo. Grande parte da igreja está corrupta. E quando entra o tema da tribulação nela, ela usa psicologia para orientar os seus membros de como se comportar diante disso tudo. Incita os membros a negociar com o diabo para facilitar, para dar estratégias a ela, de amenizar mais a sua dor. Nós não pisamos em óculos de quem tem problema com vistas. Nós não mandamos ninguém parar de tomar remédio aqui, mas é bom eu frisar a você que naquela igreja lá atrás, quem não era curado morria porque não tinha recurso. Então o culto era muito mais proveitoso, muito mais real, porque o povo entrava para dentro do culto crente de que Jesus ia fazer alguma coisa por ele, de que milagres iam acontecer com ele, porque ele só tinha essa esperança, só esta fé, só este Senhor para confiar. Hoje não, filho. Hoje tem muita opção. Se não dá por aqui, vai dar por lá. E por isso que a igreja está assim, ó. Porque ela está vendida para o diabo e pactuada com as trevas. Ela não padeceu, ela não perdeu a sua esperança, ela não está assim porque tem luta, ela está assim porque ela não quer viver a fé. O que foi o que Deus estabeleceu para o povo judeu? O pão de cada dia. Porque se você confia nele, você sempre vai crer que amanhã ele vai te providenciar como providenciou hoje. Confiança aqui é tudo. Obediência também. Deus produz a vitória e o pecado e o mundo, a tribulação. Deus está por trás da tribulação com peso de glória, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, pois a nossa leve e momentânea tribulação produziu para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Sabe o que ele quis dizer com isso? Peso de glória. A tribulação me produziu peso de glória. A tribulação me produziu experiências profundas com a presença do Cristo, desse Deus. Ela me trouxe Ele mais perto, ela me trouxe a sua glória, ela me trouxe experiências maravilhosas. É difícil, mas quando você sai dessa tempestade, você fala: como que Deus foi maravilhoso na minha vida.
É como aquela tempestade que atingiu o barquinho em que o Senhor estava com os discípulos, e quando aquilo chegou para eles, todos ficaram com medo de morrer, e o Senhor dormia, não porque ele estava cansado, mas porque era importante ele dizer qual é a diferença. Enquanto vocês estão atormentados com tudo isso, eu estou descansando no meu Senhor e no meu Pai. E levanta no meio do barco, estende a mão para o alto, ora para fazer cessar aquela tempestade, deixando claro aos homens que estavam ali com eles, que a fé é tudo, que o peso de glória é o fato de sabermos que Ele está nesse barco, e é dentro dessa tribulação e desse tempo de angústia que eu vou ver isso, porque não vão ser em caminhos largos e fáceis que isso vai me trazer peso de glória, mas em caminhos estreitos, difíceis, apertados, até na vista impossível para serem trajetados, mas a ser lá que Ele vai estar, à espera desta igreja que eu estou pregando sobre ela aqui, que a tribulação não a separa de Cristo, e os problemas que ela está vivendo não é a razão da sua desmotivação ou da sua falta de força, é porque ela não está orando e se santificando como se deve. Talvez seja o teu problema. Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 5 diz que a tribulação para a igreja, para o crente fiel, produz experiência, perseverança, esperança, diz o apóstolo Paulo. Não é para desgraça, não é para destruição, tudo isso que está nos acontecendo. Se estamos na rocha, se estamos em Cristo, tudo isso que nos está acontecendo, no final, vai se gerar um testemunho. O Senhor nos dará o hino para cantar, o testemunho para falar. Arrancaremos força dele, tiraremos força dele, quando as nossas se esgotarem, seguremos bem firme na mão dele, porque o vento que vai soprar, ele não vai deixar que nenhum de nós aqui se quebre. Paulo falou isso para quem não era crente. O Senhor me visitou aqui essa noite e mostrou que esse barco vai sofrer um acidente, mas disse para todos aqui ficarem em paz, porque todos aqui vão ser livres por Ele, vão ser salvos pela sua graça e pela sua misericórdia. E quando ele põe o pé na terra depois do naufrágio, ele põe o pé na terra e entra em aldeia nativa, e que ele senta para desfrutar dessa graça, já acontece um outro problema com ele. A víbora vai, pica ele, os nativos ficam olhando para ver ele começar a agonizar e morrer. Ele tinha acabado de sofrer um acidente, o Senhor acabou de dar a ele um livramento, e veio uma víbora e pica ele. E quando os nativos começam a olhar para ele e vendo que ele não morria, vão lá perguntar para ele qual era o segredo daquilo. E Paulo já encontra um espaço para começar a falar do que Jesus estava fazendo com ele. Convém que eu vá testemunhar Cristo em Roma, e ele me disse que eu vou chegar lá. Nenhum fator e nenhuma circunstância irá me impedir de que isso aconteça, porque se Ele quer que eu chegue lá, eu vou chegar. Isso é fé, isso é igreja, isso é Jesus no tempo da aflição. Ele não está produzindo a tribulação, mas a superação que você precisa. Só não está acontecendo. Tudo isso que eu estou pregando talvez não esteja perceptível, porque infelizmente você não está na rocha, e Jesus não tem essa suma importância para a tua vida. Está tudo errado com você, inclusive o teu conceito da presença de Deus no que você está vivendo, que para alguns a sensação é de que Ele se perdeu, então te desamparou. Mas Paulo fala: não, as tribulações para mim
peso da presença de Deus, é peso da presença de Cristo. Quanto mais tribulação, mais Jesus manifesta a sua glória. Aleluia, meu Senhor. Santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Manaras tu que me és tão poderoso, tá? Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Lê esse texto para o pastor, irmãos. Aleluia. Pode ler em voz alta, pode ler. Aí está a palavra da grande tribulação, que também é um fator do mundo, tá? E do pecado, que vai se prolongar até lá, no tempo que Deus determinou. E Jesus falando daqueles que vão ser salvos pela segunda chance. Observação, não queira ficar porque você vai sofrer muito. Mas fala daqueles que vão viver a grande tribulação. E mesmo diante de toda esta aflição insuperável, humanamente falando, o Senhor ainda vai dar graça e misericórdia para que aqueles que se arrependerem nesse tempo tenham o que Ele está tentando fazer conosco aqui hoje. O privilégio de se salvarem, não do que vai acontecer no mundo, mas do que Deus pode fazer com eles se eles ficarem no mundo. Mas o que é essa palavra aí? Que nem num período onde a igreja não estará mais aqui, o Espírito Santo também não, e Cristo já deve ter levado a sua igreja para o céu. Até nessa época ele ainda vai ter a cautela e a preocupação de responder aos apelos definitivos de arrependimento, de comoção, de humilhação perante Ele daqueles que vão aceitar. Nem a grande tribulação vai separar Ele desse povo que vai ficar. Observação, não queira ficar. Mas caso você ficar, não é a tribulação que vai te separar. Não é a grande tribulação que vai separar o mundo dele. É o mundo que não vai querer mais ele. Então nada impede ele de fazer alguma coisa. Nada das circunstâncias, nada dos fatores, nada do que o mundo produz. Somente isso. Se você crê ou não, se você obedece ou não, porque toda tribulação, e até a grande tribulação, pode trazer um peso de glória, se o homem crer, e se arrepender, e se humilhar. Não importa onde ele esteja, em que estado esteja, a pergunta é: ele vai clamar? Ele vai se arrepender? Ele vai se humilhar? Ele vai confiar de que o Senhor pode fazer alguma coisa por ele? Pode libertá-lo? Eu não sei responder, irmãos. O que eu sei é que Deus não criou essa desgraça que está te machucando. A corrupção não é um filho dele. Não foi amamentado e criado por ele. Somos vítimas dos homens. Dele nós somos amados. Por que a dúvida? Por que a incerteza acerca disso? Porque você está machucado e ferido? Não. Porque você está orgulhoso demais para admitir que quem falhou foi o homem. Esse é o nosso problema aqui. Lá no texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 ao verso 4, diz a palavra do apóstolo Paulo que até o consolo do Senhor se prolonga na tribulação. Eu não vou ler esse texto. Que até o consolo dele
Está todo mundo querendo fazer você falhar nessa missão de vida. Todo mundo desejando que dê tudo errado para você. E o Senhor ali ministrando o consolo dele no seu coração. Aconteceu momentos da minha vida que eu falei: Senhor, amanhã eu não vou conseguir dar conta do recado. E o Senhor na madrugada chega para mim e fala assim: calma, fica tranquilo, eu já dei um jeitinho para você, vai dar tudo certo. E quando eu acordei e que eu fui ao encontro daquela situação, lá estava o que o Senhor havia me avisado, não ia ser tão ruim assim. Quantas vezes isso não se repetiu? Eu lembro uma vez quando o pastor, eu estava indo para a Metodista para receber a minha licença de formação, que era uma entrevista que eu tinha que fazer com os tutores da faculdade, e o pastor, eu sentei na cadeira, e eu falei: Senhor, se eles olharem para mim, eles vão saber que eu sou o pastor Daniel Batista e não vão me dar aprovação. Então vamos fazer uma coisinha aqui, meu Senhor, cega os olhos desses caras. E era uma conferência pela internet, eles estavam me vendo pelo computador e eu assistindo os três rostinhos, né, da máfia. E o pastor ali, eu sentei e eu orei, falei: Senhor, põe a tua mão. E aí chega a tutora aqui de São Paulo e diz assim para mim assim: Daniel, aconteceu um probleminha. O que foi? O computador deles não está funcionando. Falei: não diga, então não vai ter entrevista? Não, eles vão fazer a entrevista porque amanhã é feriado, eles não querem perder o feriado. Era dia dos namorados, inclusive. E o pastor ali sentado esperando o que ela ia falar para mim: só você vai ver eles. E eu fiquei lá, tirando um barato. Eu não vou tirar? Eu acho que eu tenho que tirar um barato. Os três pamonha lá, tentando ver se o pastor Daniel é o pastor Daniel Batista. E eu lá olhando e dando risada, a mulher dando risada comigo. Enfim. E eu no caminho para essa entrevista, o Senhor falando assim para mim: sério, fica tranquilo, tribulação, angústia, desespero são fatores normais da vida, mas eu estou contigo até o final. A pergunta sempre é se você está indo para o lugar que Ele quer que você vá, se você anda fazendo o que Ele te pediu, porque se tiver, Ele vai estar lá, e o consolo vai estar presente. Está dando tudo errado. Ele chegou até para nós, chega assim: mas rapaz, se fosse eu numa hora dessa, já estava arrancando os cabelos da cabeça, já estava querendo cortar o pulso, e você está aí todo controlado, falando de Jesus, falando de Deus, falando de Cristo, falando do Evangelho, falando do que Deus vem fazendo na tua vida. Da onde você arranca a força? É isso que o mundo não sabe explicar, mas nós sabemos explicar, que Ele nos deu o Consolador, e o Consolador está na igreja, e o consolo prolonga, não acaba. Você vai dobrar teu joelho no chão, vai orar, e Ele vai te dizer o que vai acontecer. É como o profeta no deserto, ele vai saber como te alimentar lá, como providenciar a você a sobrevivência desse tempo difícil que você está passando. Ele não te mandou lá na porta da viúva para bater na porta da casa dela, para pedir para ela o que ela não tem, se Ele não tem um propósito. Senhor, que vergonha. Creia, porque você vai pedir para ela o que Deus mandou, ela vai fazer, e Ele vai provar a você do que Ele é capaz de realizar quando Ele vê fé. Você não vai fazer o que Deus te mandou para você morrer, você vai fazer o que Ele te pediu para que a glória dEle se manifeste sobre a tua vida. Eu não fiz o que Deus me pediu, não é porque você está em tribulação, é porque você não tem fé, é porque você não crê nele. Em Mateus 10, 22, Mateus 10, 16, olha o que o Senhor fala para a igreja: tribulação gera testemunho de fé. Não é só o peso da glória de Deus, a presença dEle, mas no testemunho nosso. Ele quer ver fé, Ele quer ver fé.
Ele quer assistir o testemunho dessa igreja. Olha o que ele fala aí no versículo 16. Lê: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Espera lá. O entendimento desse versículo é que ele está nos levando para a desgraça. Se eu ler sem consciência cristã, e o Senhor está me levando para a desgraça. Pera lá, Senhor. Me leva para o meio das ovelhas, não para o meio dos lobos. O Senhor está querendo me mandar para a desgraça, Senhor? Não, Ele está querendo dizer exatamente o quê? Ele vai te restaurar, vai te devolver para o mundo, para você ser luz no meio daqueles homens. E olha o que ele diz aí. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Seja diferenciado. Não faça como eles vivem. Vá como Cristo foi. Enfrente como Ele enfrentou as diversidades desse mundo. E mesmo quando os homens pensavam que Ele estava sendo vencido, é lá que Ele estava triunfando. É naquele momento que Ele estava vencendo. E diz a Bíblia que quando Ele expirou, as rochas se fenderam, a terra estremeceu, o céu escureceu, o céu se abriu e Deus falou: este é o meu filho. Não foi só um acontecimento para ele, é um acontecimento para nós, que quando chega o íntimo instante da força do crente, Deus age com poder e manifesta a sua glória, quando ele vê perseverança, insistência, quando ele vê amor nesta causa. Então a tribulação vai te produzir testemunho, ou vai produzir a tua desgraça, vai provar como nunca que você nunca foi crente. Como diz o Senhor na parábola do semeador, quando chegar a tribulação e a angústia, eles vão correr. São aqueles que não têm raiz, e eles sabem quem são. É dar uma pressãozinha que eles vão abrir mão. A tribulação vem e produz o testemunho de quem somos nós. E eu fico muito encantado, para não dizer assustado, com tanta oportunidade de nós provarmos realmente tudo isso que está sendo pregado e ministrado hoje aqui. Tribulação tem demais, o que falta é crente. Ô pastor, eu estou com um problema com meu marido lá. Dou a ele a carta de divórcio? Não, peraí, vou chamar o apóstolo Paulo. Apóstolo, vem cá. Qual a recomendação do evangelho para quem está tendo problema no lar? Com marido e esposa. A mulher santa santifica o seu marido incrédulo. Obrigado, apóstolo. A mulher santa santifica o seu marido incrédulo. A mulher santa santifica o seu marido incrédulo. Você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que você vai ter que ganhar ele com o teu testemunho nessa tua tribulação. Pedro fala, e ganhar sem palavras. Ele não presta, eu sei. Ela também não vale nada, não vale nem o que come. Segundo eles. Você casou, você escolheu errado, tudo aquilo que a gente costuma falar aqui brincando. Mas é uma chance que você está dando de provar para Cristo e para os homens quem você é. Então não se iguale aos que erram. Seja diferenciado. É hora de mostrar que você está em cima da rocha. Quem quer fazer isso? Minoria. Eles não estão aguentando no tempo fácil, quanto mais no tempo difícil. Por quê? Por falta de fé, não porque a tribulação está muito dura. O tempo está muito difícil, pastor. Tá. Mas não que seja a razão da perca de fé e da desistência com Cristo. Tudo isso está acontecendo por causa do pecado. Não porque está difícil. É porque as pessoas não estão querendo investir em Jesus. Fato. Elas não querem mais se desgastar e se sacrificar para que Ele seja glorificado. É fato.
está provando a minha fé. Não. A tribulação está querendo dizer quem você é. Melhor dizendo. Porque ele já sabe o que você é. Ele só quer que a tribulação agora diga quem é o pastor Daniel. Ô pastor Daniel, se prepara que ainda tem algumas nuvens e vai continuar chovendo. A lua está bem pequenininha. Senhor, me dá mais paciência, me dá mais consolo, me dá mais perseverança, me dá mais postura, firmeza na fé, porque eu não estou com força para aguentar tudo isso não. Então peraí, serve que nós vamos dar um jeito agora. Mas lembre, é uma chance de você provar quem você é. E nesse quesito alguns aqui falharam. Se apoderaram da arma da injustiça, porque se desesperaram. E a prova que está no céu é de que você abandonou Ele e não foi capaz de esperar, obedecer, semear essa confiança em tempos de angústia, esperar a presença dEle e o socorro e a salvação dEle no que você estava sofrendo. Você não está padecendo porque você está em pecado, muito mais, está padecendo porque você não tem fé, porque Ele não sofreu para te destruir, Ele sofreu para te dar a vitória. E aonde está, ó morte, o teu aguilhão, agora que Cristo ressurgiu? Aonde está a tua força, ó morte? Nada nos separa dele. Estou vendo um impedimento espiritual aqui nessa noite. Vamos orar. Não acorda aí, porque eles não estão querendo orar mesmo. Porque o diabo não é o problema, eu falo isso para vocês, ele não é o problema, ele é a solução. Porque hoje mesmo ele vai estar de joelho, se rendendo ao Senhor quando ele passar. Ele é a solução, ele não é o problema. O problema somos nós. O problema é que os homens fazem com a vida. O diabo só é o aproveitador disso tudo, da nossa incompetência, da nossa distância, da nossa dureza, da nossa soberba, da nossa incredulidade. A tua tribulação, hoje aqui, representa para esta igreja, representa para você uma oportunidade de você provar quem você é. Ela não está aí para te destruir, mas para ser a experiência da tua vida, o testemunho futuro, o que você vai contar para os teus filhos, se Jesus não voltar, para os teus netos, se Cristo não voltar, na tua igreja, se te der essa oportunidade. Essa tribulação não está aí na porta, porque Deus está controlando ela com um controle, para se realizar em cima da tua desgraça, e te diminuir, te desprezar, te humilhar, para que Ele se satisfaça. Isso está aí na porta, porque o mundo planejou. E hoje é o dia da salvação. E eu não sei se vai ser para você. Tudo vai depender do que está aí dentro de você agora, do que você está sentindo, as repercussões do que Deus falou hoje aqui. Tudo que está passando pela tua mente agora é o que vai decidir esse culto para o teu futuro. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.